Bom dia, sejam bem-vindas ao Sejusc. A audiência já está acabando, o doutor já vai recebê-las, tá bom? Okay. Vocês aceitam uma revista para aguardarem? Muito obrigada. Bom dia, sejam bem-vindos ao Sejusc. Assim como eu falei para as meninas, o doutor já vai recebê-los. Vocês aceitam uma revistinha para passarem o tempo? Então tá, fiquem à vontade, boa audiência a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. O meu nome é Gleidson, eu sou a pessoa que foi escolhida, designada para atender esse caso. Eu quero dizer que o nosso objetivo aqui é tentarmos achar juntos uma forma de poder solucionar esse problema, tudo bem? Eu quero apresentar a vocês o nosso promotor Hércules, integrante do Ministério Público. Gostaria de saber qual o parecer do Ministério Público neste caso. Primeiramente, bom dia a todos, direitíssimo. Bem, de acordo com os dados recebidos, né, por não se tratar de matéria que envolva a participação de menores de idade, quero deixar claro que o Ministério Público não se envolverá na causa. Meritíssimo, pode prosseguir. Gostaria de saber o nome da autora? Ana Clara. Ana Clara. Como você gostaria de ser chamada? Pode ser Ana. Ana, tudo bem. O nome do réu? Johnny. Como você gostaria de ser chamada? Pode ser Johnny mesmo. Pode ser Johnny. Muito bem, pessoal. Primeiramente, eu irei conversar com as partes, ok? E logo em seguida eu concederei a palavra aos doutores. Tudo bem? Como havia dito, nosso objetivo é achar uma solução, tá? Os advogados que aqui estão presentes são indispensáveis à administração da justiça e nós, como profissionais, tentamos analisar de uma maneira mais técnica, tá? Mas, de qualquer forma, o nosso objetivo é achar a melhor solução que possa atender os seus interesses e os seus interesses, tá? Mas, para isso, eu preciso conversar um pouquinho com vocês. É possível, então, que eu, quando estiver conversando com o Johnny, a Ana fique em silêncio, e quando eu conversar com a Ana, o Johnny permaneça em silêncio? Pode sim. Pode ser? Tudo bem. Para nós é muito importante, tá, que isso aconteça, pois o meu papel aqui é facilitar o diálogo, tá? Se vocês quiserem anotar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá? Porque vocês terão a oportunidade de falar, tudo bem? No primeiro momento, era isso que eu queria dizer. Podemos conversar livremente, tá? O fato de ter alguma proposta de ambas as partes, isso não vincula, tá bom? É importante dizer também que em algum momento pode ser que a gente precise conversar isoladamente, tá? E se isso for preciso, vamos conversar separadamente, ok? Vocês têm alguma dúvida sobre o funcionamento até o momento, de como será conduzido? Não. Eu posso começar com a Ana? Pode ser com você, Ana? Posso começar com você? Pode ser, Jorge, começar. Ana, me conte um pouco da sua história, o que aconteceu. Bom, eu tenho 28 anos, sou formada em arquitetura, eu trabalho na área, eu sou sócia de um escritório de engenharia, junto com a engenheira local, e eu fui casada com o Johnny por 5 anos. Desde o começo, a nossa relação ela foi muito boa, a gente sempre se deu bem, tanto que a gente adotou 7 gatos, né, desde o início. Mas com o desgaste da vida cotidiana, a gente começou a se afastar e até chegar ao ponto de ele sair de casa sem me explicar direito e romper com o nosso casamento. A gente entrou com um divórcio e hoje a gente está aqui para tentar dividir esses bens.
que a gente construiu ao longo do nosso casamento. Certo. Então, só em resumo, para ver se eu entendi um pouco do seu caso, você tem 28 anos, é arquiteta, vocês foram casados por 5 anos, até que o Johnny resolveu ir embora, como você falou, é isso? É isso mesmo? Isso. E você deseja acrescentar mais alguma coisa? Agora não. Então pode ficar tranquila, tá? Caso você tenha alguma dúvida, você pode anotar, pode ficar à vontade, que depois você terá novamente sua oportunidade, tá bom? Eu vou conversar agora um pouquinho com o Johnny. Me conta aí, Johnny, o que aconteceu? Bem, eu tenho 38 anos, eu sou cirurgião e eu resolvi ir para Salvador porque surgiu uma oportunidade que eu não poderia deixar passar. Eu fui convidado para trabalhar com uma ONG, que é especializada a tratar crianças com câncer, e por ser a doença que levou meu pai a óbito, eu vi que era muito importante para mim. Como minha ex-esposa mesmo falou, nós passamos 5 anos casados, 5 anos do qual eu não obtive nenhum apoio para seguir isso que eu queria, para ajudar nessa ONG. E, de acordo com a saturação do casamento, já havia passado muito tempo e eu realmente queria, porque eu acho que essa é a vocação da minha vida, eu resolvi ir para Salvador. Eu decidi que já havia chegado o momento do fim do casamento. Em resumo, então, só para ver se eu entendi do seu caso, você mudou-se para Salvador, você tem 38 anos, certo? Mudou-se para Salvador para trabalhar em uma ONG, motivado pela morte, como seu pai morreu com câncer, e essa ONG trata de crianças com câncer. Você foi motivado por isso a morar em Salvador, né? Você tem a profissão, você é médico, cirurgião, aí não teve o apoio no casamento e por isso motivado por isso decidiu mudar-se para Salvador. Estou correto? Isso. Há algo a mais que você queria acrescentar? No momento, não. Tudo bem. Caso você tenha alguma dúvida, pode anotar, tá? Que você terá novamente sua oportunidade. Tudo jóia? Ok. Bem, pessoal, eu estou com a lista de bens que foram adquiridos pelo casal dentro desses 5 anos. Eu vou citá-los e caso possua alguma divergência, por favor, vocês me informem, tudo bem? Então, são 2 apartamentos em Salvador, uma casa de praia em Porto Seguro, 2 carros. Esses bens eles estão avaliados em torno de 3 milhões de reais, certo? Além de que vocês ainda possuem 7 gatos de estimação, certo? Eu gostaria de saber se teve alguma divergência, tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar, se eu esqueci alguma coisa. Bem, o terreno onde está construída a casa, terreno em Porto Seguro, pertencia à minha família antes do casamento. O regime de bens do casamento é regime parcial de bens, correto? Eu gostaria de ouvir a senhorita Ana, por favor. Eu gostaria que o Johnny permanecesse em silêncio, tá? Vamos direcionar a doutora Marina se existe alguma proposta da sua cliente em relação à divisão desses bens. Bom dia, doutora. Então, a minha cliente, ela quer ficar com a casa de praia em Porto Seguro, um dos apartamentos, o carro que já é de uso dela, tá? E 3 os gatos, em especial um que tem diabetes, porque ela tem um apreço muito forte a esse gato. A proposta da minha cliente, ela parece ser um tanto agressiva, mas é porque, assim, a casa em Porto Seguro é uma casa, como dito anteriormente, ela é arquiteta, ela que arquitetou, ela que construiu, ela que arcou com os custos da construção dessa casa, certo? O apartamento é uma renda extra que ela tem no aluguel, certo? E assim, os gatos, ela só tem condições de, no momento, cuidar de 3 deles, porque o que possui diabetes demanda muito dela. Tudo bem. Gostaria de ouvir agora a parte do senhor Johnny. O doutor Leonardo, o que o seu cliente tem a dizer sobre a partilha dos bens? Bom dia, doutor. Eu gostaria de iniciar relatando que a separação dos bens só não se concretizou ainda, porque a parte autora, ela queria se beneficiar, ou seja, ela queria ficar com uma porcentagem maior na repartição dos bens. A proposta inicial do meu cliente seria que ocorresse a divisão de forma igualitária, ou seja, que ele ficasse com 50% dos bens
e que a sua ex-esposa ficasse com os outros 50%. Em relação aos gatos, meu cliente falou que tem um afeto especial ao primeiro gato adquirido pelo casal e os seus 2 filhotes. Bem, então, pelo que eu entendi, o seu cliente está disposto a dividir totalmente os bens, certo? Eu vou mencionar aqui pelo que eu entendi, caso sou alguma divergência, você me fale, tá? Então, dos 2 apartamentos ele ficaria com um, certo? Dos 2 carros ele também ficaria com um. Em relação aos gatos, ele ficaria com 3, e sendo um deles a gata mais velha, certo? E da casa, ele propôs a venda da casa e divisão de 50% do valor, correto? Isso. Como a gente está com esse impasse em relação à casa de Porto Seguro, seu cliente teria alguma outra contraproposta que possa amenizar essa situação? Johnny, você estaria proposto a abrir mão da sua casa de praia, metade da casa de praia, para ficar com os 2 apartamentos em Salvador? Olha, eu creio que sim. Como Salvador vai ser o local da minha nova residência, eu aceito ficar com os 2 apartamentos e deixo a casa de praia totalmente para ela. Tudo bem. Ana, você aceitaria essa contraproposta que o Johnny fez a você? Ele cederia totalmente a casa de praia para você. Em contrapartida, você abriria mão do apartamento em Salvador e ele ficaria com os 2. Sim, Salvador não seria meu destino. Tudo bem. Ainda temos um impasse em relação ao gato, que como são 7 gatos e cada um disse que ficaria com 3, você teria algo a dizer sobre esse último gato? Bom, eu até posso ficar com o gato, mas eu vou precisar da ajuda financeira dele. Johnny, em relação a esse pedido que ela fez aí, sobre o último gato, você aceita ou você tem algum tipo de impasse em relação a isso? Olha, como ela disse que precisaria de auxílio financeiro da minha parte, eu prefiro ficar com o 4º gato e cortar nossas relações a partir de hoje. Então você ficaria com 4 gatos, sendo um deles a mais velha e ela com os 3 gatos, correto? Correto. Ana, você aceita essa proposta do Johnny? Sim. Bom, pessoal, gostaria de agradecer muito, tá? Nós vamos pôr no papel o estudo, vamos redigir um documento, tá? Gostaria de pedir aos doutores, doutor Leonardo e doutora Marina, que deixassem bem claro todos os termos, ok? Eu quero agradecer o empenho dos doutores, doutor Leonardo e doutora Marina, pela colaboração. Eu fico muito satisfeito em encontrar uma solução e estar tratando com pessoas de bem, certo? Que conseguem se comunicar de boa maneira, que conseguiram se entender, cada um se colocando no lugar do outro. Então, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Johnny, certo? Infelizmente não deu certo o casamento, mas Deus ajude que cada um siga o seu caminho, tá? Muito obrigado, então, e está encerrada essa audiência.